Estamos de volta aqui com Rádio Intercultural Educomunicação nas ondas do rádio. A gente vai conversar no programa de hoje com Cleideí Terena. Ela que é a liderança do povo Terena de Mato Grosso do Sul e fala sobre cultura, identidade, cosmologia e a luta do seu povo em defesa do território. Para iniciar esse diálogo com ela no programa de hoje, eu convido o professor Heitor Queiroz de Medeiros, da Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande. Cleideí, eu entendo assim perfeitamente o significado, né, da luta pelo território em todo o processo de vida de vocês, inclusive como isso reflete na questão educacional. Eu não sei se vocês se está na cultura de vocês não pronunciarem o nome das pessoas que já não estão mais aqui, mas eu sei que a pessoa, esse guerreiro que foi assassinado é o Osiel, né? Eu acho que é esse o nome dele, mas eu quero, assim, então, assim, eu entendo o significado disso e sei o quanto que é importante, que não existe possibilidade de discutir nada com povos indígenas, inclusive com os Terena, sem falar sobre a luta pelo território, né, do significado que isso, a educação está ligada ao território, a vida está ligada, né, a esse pertencimento, a essa condição de ligação de vocês com o território, e é legal ouvir você falar isso. Mas eu quero fazer uma outra pergunta que sai um pouco desse foco agora, que é o seguinte, ó, vocês, Terena, têm diversas histórias, né, que são contadas oralmente, né, dos mais velhos para os mais novos, e eu já ouvi, assim, eu não sei a pronúncia, evidentemente, em Terena, mas algumas pessoas chamam essas histórias de lenda, né, e que vocês têm desde da história do Urutau, que vocês têm a história da Mãe d'Água, que vocês têm também que aparece na nossa cosmologia não indígena, o pé de garrafa, como vocês têm também do pai do mato, né, a história do pai do mato, e tem diversas outras histórias. O que eu quero saber é em que medida que essas histórias, né, que fazem parte da cosmologia de vocês, contribuem para esse processo, né, se essas histórias têm um significado de formar as pessoas, os homens para ser homens, as mulheres para ser mulheres, e também qual a conexão que isso tem com a Mãe Terra. Qual o significado dessas histórias na cultura terena? Eu sei que tem diversas outras histórias, eu peguei umas assim que eu já li sobre elas. Sim, professor. Inclusive, na minha dissertação, eu trago alguns, a gente não gosta muito do termo lendas, né? Mas a gente trabalha muito com a questão dos mitos, né? Porque são histórias verídicas, né? E que nós acreditamos, e até hoje isso é muito forte ainda, principalmente na cultura terena, desses mitos, né? Na minha dissertação, eu coloquei 5 mitos, mas relacionados com a mulher, né? Para explicar um tratamento da mulher, algumas questões relacionadas à mulher indígena, né? Mas, no geral, quando se trata dessa formação, desse ensinamento, dessa aprendizagem, para estabelecer exatamente essa relação de pertencimento com o ambiente, com a natureza, nós temos inúmeros mitos, inúmeras histórias que a gente continua passando isso para as gerações, até por uma questão de aprendizagem mesmo, de entender essa relação. Por exemplo, nós temos o mito da Mãe d'Água, né? Isso é bastante interessante, porque quando a gente fala da Mãe d'Água, e aí a gente já vai no feminino, como o professor falou, dessa relação de mãe, de mulher, né?
Mas quando a gente conta para uma criança, por exemplo, o meu filho, ele é muito curioso, tem um filho de 8 anos, e eu sempre estou contando esses mitos para eles. Recentemente eu estava contando sobre isso, sobre o mito da mãe d'água, e aí para explicar para ele o seguinte, no nosso, em cada povo, cada comunidade, inclusive terena, ele tem um entendimento diferente desse mito da mãe d'água. Então, o que eu estou falando aqui é especificamente aqui da aldeia Buriti. Então, a gente entende o mito da mãe d'água como uma grande serpente, né? Então, a gente tem a mãe d'água como uma grande serpente, que é o ser que cuida daquele espaço, seja de um rio, seja de um lago. Então, a gente diz e a gente acredita nisso, que em cada rio existe uma mãe d'água, que é a protetora daquele local, daquele espaço. E essa mãe d'água, quando ela está dentro da água, ela é uma grande serpente, uma grande cobra, né? E qual que é o papel dessa mãe d'água? Exatamente, ela é a protetora daquele espaço, ela cuida daquele espaço. E aí, quando ela sai desse espaço da água, ela se transforma numa mulher, né? Uma figura de uma mulher, né? E eu explico o seguinte, e está isso registrado na dissertação também, através da pesquisa que eu fiz com as anciãs, né? A mãe da água, ela tem exatamente esse papel de cuidar daquele espaço, cuidar da natureza, né? E aí, quando o homem, quando nós vamos para esse espaço e, de certa forma, nós provocamos alguma destruição, a gente tem a resposta desse ser, da mãe d'água, que a gente fala que ela toma o nosso espírito, né? Ela leva o nosso espírito para profundezas da água, né? Esse ato de ela tomar e pegar o nosso espírito, a gente começa a ficar doente, né? A gente começa a ficar doente e chegando até o ponto de ir a óbito, né? Então, a gente tem certos cuidados, por exemplo, quando a gente vai para o rio, ou para a gente, o que a gente tem aqui na aldeia, que a gente chama de mina ou de poço, né, que é um espaço pequeno onde se toma banho, né? Hoje não muito, mas alguns anos atrás era mais. Mas quando a gente vai para o rio ou para o mato, né, a gente leva uma criança, a gente tem que pedir permissão para poder entrar nessa mata, para poder entrar nesse rio, principalmente quando estamos levando uma criança. Então, você pede permissão para você entrar naquele espaço, né? E você colocar uma criança dentro do rio, você pede a permissão. E também quando você vai embora daquele lugar, né? Então, o nosso costume aqui é quando a gente vai embora, a gente tem que chamar o nome da criança umas 3 vezes, para que o espírito dela também acompanhe ela, para que não fique naquele espaço lá, principalmente na água, porque se ficar o espírito ali na água, a criança fica doente, né? Então, são ensinamentos que a gente traz a isso ainda, isso foi passado da minha mãe para mim, e eu passo isso para os meus filhos, porque tem que existir essa relação de respeito, né? E você respeitar o ambiente, respeitar a natureza, é você pedir permissão para você entrar naquele espaço, né? Então, isso acontece ainda hoje na nossa comunidade, né, essa relação, que até uma certa idade você tem que tomar muito cuidado para levar uma criança para esse espaço, né? Então, você tem que ter esses cuidados aí, e aí, quando chegar lá, ter essa permissão para você entrar nesse espaço, e quando sair também, de certa forma, chamar o espírito da criança para que não fique naquele espaço ali. Então, esses mitos, eles nos ensinam, né, que a gente precisa ter autorização, né, pedir permissão para adentrar esse espaço da natureza, né, que é um espaço para nós sagrado, né. Quando você vai para a mata indígena, eu particularmente, você está ocupando um outro espaço que você muitas vezes desconhece o que tem ali, né? Então, você precisa de ter essa permissão para você entrar lá, né? Isso vai da questão espiritual também, professor.
né, quando você vai para esse ambiente aí. É uma questão espiritual e também está relacionado com o pertencimento com o ambiente, com a natureza, né? Pergunta, o João. Oi, Heitor, tava Hein, João, cortado aqui. posso fazer mais uma pergunta ou Lógico, você... pode sim. É, é. Tem uma lenda, assim, um mito para dar medo nas pessoas, com a finalidade de dar medo nas pessoas, para resguardar algumas coisas? Existe uma lenda, uma lenda, não, desculpe, um mito nesse sentido? A gente tem muito, professor, mas vou falar aqui até mesmo a questão dos sonhos, né? Os sonhos para nós, assim, é uma mensagem, né, de algo que vai acontecer, né, e depende muito do formato do seu sonho, do que você sonha, mas assim, a gente acredita assim, muito também nos avisos, quando vai acontecer, por exemplo, algo ruim, né, uma pessoa vai morrer, alguma coisa nesse sentido assim, a gente tem os avisos da natureza. Quando, por exemplo, chega um animal na sua casa, ou um pássaro começa a cantar, né, que a gente conhece aqui como o mancauã ou urutau, né, que ele tem um canto muito triste, né, e não é, para nós, não é normal, em certa época do ano, esse pássaro cantar. Então, quando ele começa a cantar com frequência, praticamente todos os dias, né, de manhã e à noite, isso para nós é um aviso de que algo ruim vai acontecer, que uma pessoa da comunidade vai falecer, né? E isso, a gente tem isso como verdadeiro porque acontece, né? E a mesma coisa quando, por exemplo, o galo, ele canta em horários muito cedo do normal, né? É um aviso também de morte, né? E isso a gente repara, isso é do conhecimento de todos daqui da comunidade, acontece, né? Se é animal que não um animal doméstico, ou ele vem para sua casa, também é um sinal ruim, né? É um sinal que alguma coisa ruim vai acontecer na família. E os sonhos, para nós, eles são muito revelador nesse sentido, né? Dependendo do sonho, a gente tem essa revelação de que algo vai acontecer, ou é alguma coisa boa, ou é alguma coisa ruim, né? E isso, a gente observa que os nossos jovens, eles também, eles acreditam nisso, né? Então, é um processo de ensinamento que também ele perpassa pela escola, né? De você dar continuidade nesses conhecimentos, de dar continuidade para que isso não se perca com o tempo, né? Que são valores da nossa cultura, da nossa identidade, que me relacionado a isso, né? Mais especificamente do canto do pássaro, né? Quando canta, é sinal que a notícia vai acontecer, né? Principalmente quando um pássaro, o pica-pau, por exemplo, ele canta na árvore seca, né? Para nós, mal, ou quando ele chega na casa, ele começa a cantar, é uma notícia ruim, né? Demora alguns dias, o acontecimento vem, né? Isso é uma coisa que a gente acredita, a gente sabe que é verdadeiro, né? Porque acontece bastante. Uma coisa marcante, isso até inclusive foi uma pessoa que trabalha comigo, quando, antes de acontecer a contaminação da Covid-19 aqui na nossa comunidade, nós tivemos um momento, assim, que ficou marcante, que foi inúmeras araras, né, que é fora do normal, sobrevoar a comunidade, assim, uma quantidade de mais ou menos umas 20 araras juntas, coisa que nunca aconteceu.
né? E ela sobrevoando a nossa comunidade, fazendo muito barulho. E nós achamos estranho, né? Porque isso nunca tinha acontecido. E aí, isso foi à tarde, mais ou menos umas 3 horas, isso foi observado por toda a comunidade, todo mundo ficou preocupado, porque não é uma coisa normal, né? E logo em seguida, na outra semana, nós já tivemos o aviso comunicado por parte da liderança que nós já tínhamos pessoas contaminadas dentro da nossa comunidade, né? Isso foi um impacto muito para nós, uma notícia muito, porque a gente logo pensou, nossa, uma pessoa ou 2 pessoas estão contaminadas e agora os nossos anciãos, né? Que nós temos muito ancião. Como é que vai ficar, né? Como que vai acontecer? Será que a gente vai perder esses nossos anciãos? Né? Então, o aviso dessa arara de que nós passaríamos por esse processo de, de contaminação, né? E acelerou. Assim, de uma semana para outra, nós tivemos um número altíssimo de contaminados, né? E aquela preocupação, né? De que será que algo pior poderia acontecer, né? Que aviso mais ainda esse ato da arara poderia provocar, né? Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu passar por esse processo de mais ou menos uns 5, 6 meses, né? A gente está aqui na comunidade, graças a Deus já está tranquilo, né? Nós não temos mais casos de pessoas contaminadas aqui, né? Mas foi algo que marcou e que fez com que quem não acreditava começasse a acreditar, né? Alguns jovens que não acreditam nessas coisas, que também é uma comprovação para acreditar, né? Cleidei, deu uma travada aí, eu vou aproveitar o momento então, pegar esse gancho dos sinais vindos dos animais, para registrar aqui. A Ruth Barbosa, ela diz, muito real esse contato com a natureza. Isso realmente acontece na roça. E aí a gente observa que isso que você está falando, quando a Ruth fala que acontece na roça, é que alguns povos, né, mesmo não indígenas, caboclos, quilombolas, também têm essa relação com a natureza. E aí você falou do Urutau, mas eu me lembro, por exemplo, na minha infância, a gente tinha essa relação com o bem-te-vi, quando um bem-te-vi encostava próximo da casa e começava, bem que eu vi, ele estava pré-anunciando que alguma coisa ia acontecer. E na infância a gente viveu essa relação com a natureza, por exemplo, o anu, né? Tem o anu preto e o anu branco, né? Que é um pássaro típico do cerrado brasileiro. E aí aquele anu branco, quando aparecia, ele já aparecia em alguns horários, tipo 6 da tarde, meio-dia, e a gente presenciava ele na mata e rapidinho ele sumia. A gente falava ele tem alma de gato, porque ele some, né? Então, assim, muito interessante, e eu creio nessas coisas que você está falando, mas quero registrar também uma fala de um parente indígena aqui, que é o Pandran, ele é do povo Uari, aqui da região de Rondônia, ali do município de Guajará-Mirim, na divisa com a Bolívia. Ele diz: essa questão de pássaro cantar fora de horário se assemelha ao mundo Uari, que é o povo dele, né? Então, a gente percebe que isso está presente em outros povos indígenas. E para encaminhar nessa perspectiva, eu queria que você refletisse um pouco, talvez na perspectiva do povo terena, esse momento que a gente está vivendo, a Covid-19. No começo da sua fala, você dizia assim: a natureza se vinga. Essas coisas todas que estão fazendo com a natureza, em algum momento ela vai responder. Você acredita, ou na cultura do seu povo, do ponto de vista do mito ou da compreensão, a Covid-19, esse vírus letal que está aí acontecendo e que ataca seres humanos, é uma reação da natureza? É um sinal de falta de cuidado com o planeta, com a Terra? Professor, para explicar um pouquinho essa questão aí, eu me lembro que a minha mãe falava, né? Isso é uma fala do meu bisavô, já é
falecido, mas ele tinha essa previsão, né, quando ele dizia para os seus filhos, né, daqui a alguns anos vai vir muita doença, que vai matar todo mundo, né? E isso era uma previsão já de tempos atrás, né? E na minha visão, no meu entendimento, e o que a gente tem observado a partir das nossas conversas com os professores, com as lideranças, com a comunidade, principalmente com os nossos anciãos, a qual a gente tem esse reconhecimento que são os nossos mestres tradicionais, né? Que nos dão esse direcionamento, que nos ensinam todos os dias. Exatamente essa resposta de que essa doença, esse vírus letal, é uma resposta da natureza, é uma resposta que vem do além, né, do divino, de Deus, nesse sentido aí, né, e que muita coisa ruim ainda está por vir, né. Então, quando a gente tem uma previsão de um ancião há mais de 30 anos atrás, prevendo que ia chegar esse tempo, que ele falava assim, que vai chegar o tempo que o cantar dos pássaros vão ficar muito mais triste, que o anoitecer vai ficar muito mais triste, né? E que nós vamos perder muitas pessoas, né? Muitas vidas vão se embora, vão acabar por conta de certas atitudes nossa enquanto homem, né? Do ser humano. Né? E esse processo ele vai sendo acelerado. Né? Então, respondendo à pergunta do senhor, eu acredito sim que esse vírus, essa doença, ela é um sinal, né, que a gente já vem recebendo sinais há muito tempo, né? Os desastres, eles estão acontecendo no mundo todo, e a gente entende isso como um sinal da natureza, um aviso, um recado da natureza, no sentido de dizer assim, observa, olha, como está a sua relação com esse meio, com esse mundo, com o seu planeta, com a sua casa. Presta atenção nos seus atos, nas suas atitudes, né? Porque a reação, ela está vindo. Né? Então, você provoca, você faz uma ação, logicamente, você vai ter uma reação, né? E a gente entende, enquanto indígena, enquanto terena, que se a gente continuar nesse processo acelerado de destruição da natureza, do ambiente, muita coisa ruim está para acontecer, né? E a nossa preocupação, como eu disse lá no início, a nossa preocupação grande de cuidado, de cuidar, de proteger o espaço onde nós vivemos, a nossa mãe, terra, é exatamente pensando nas futuras gerações, né? Que planeta, que mundo, que casa nós vamos entregar para eles? Se é que nós vamos entregar alguma casa, né? Então, é muito grande a nossa preocupação quando se fala e quando a gente vê as destruições que vão acontecendo, que vão sendo se acelerando, e quando principalmente tem o aval dos nossos governantes, do nosso governo, do nosso desgoverno, né? Quando se tem deliberadamente para a sociedade que, sim, você pode fazer queimada, sim, você pode desmatar, né? Então, isso para nós, assim, é uma preocupação grande, e a gente fica também triste, porque a gente tem essa ciência de que daqui a alguns anos, não vai demorar muito, né, vai ficar praticamente impossível a gente viver na nossa casa, na nossa terra, né? Porque o aquecimento global, ele está num processo muito acelerado, né? A gente tem essa observação que a cada ano que passa, a gente tinha 4 estações bem definidas há algum tempo atrás, né? Hoje você não pode, por exemplo, explicar na escola que você tem verão, que você tem outono, que você tem inverno, e é nessa época disso e disso que acontece, porque as coisas estão muito invertidas, né? Você observando a natureza, você percebe que você não tem as estações, um outono, que as folhas caem, que isso acontece, está tudo mudado, está tudo muito transformado. E essa transformação, por um lado, muito ruim, que você observa que é um calor extremo praticamente o ano todo, né?
E esse aquecimento, ele vai se acelerando, cada ano que passa, ele vai acelerando. E como é que nós vamos ficar nesse aquecimento todo aí? Como é que nós vamos conseguir sobreviver? E como é que os nossos filhos vão dar continuidade, né, à nossa existência, de certa forma? Se a gente não tem esse cuidado, se a gente não faz essa autorreflexão das minhas atitudes com a natureza, com o ambiente, com o espaço onde eu vivo. Se você vai para a cidade, por exemplo, você não vê árvore, né? Tem cidade que você vê pouquíssimas árvores, né? E que você vê é concreto, é prédio, é asfalto, né? E a gente, de certa forma, isso foi uma fala da minha parente Célia Chacriabá, que ela fala muito forte isso, também nessa relação de cuidado de filho para mãe, de mãe para filho, né? Que a natureza, a terra nos dá a vida, nos dá o sustento, nos dá o alimento, e como filho a gente precisa dar essa proteção, dar esse cuidado para ela, de proteção mesmo, de proteger e de cuidado. E ela fez uma fala no sentido assim, será que é só nós, indígenas, que temos essa preocupação? E será que é só nosso dever, enquanto indígena, de defender, de cuidar, de zelar, de manter a natureza? Né? Como é que os não indígenas, lógico que a gente não falando do todo, né? Nós tivemos Mas a gente um pequeno observa pique que... aí na internet, mas estamos retomando. Cleide, eu vou passar para o professor Heitor de fazer a próxima pergunta, mas eu tenho um questionamento para apresentar para você, mas antes do Heitor, eu queria aqui aproveitar o momento e estou vendo aqui que está participando aí do evento, está nos acompanhando o José Guilherme que é de Mato Grosso, é um funcionário do IBAMA, uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial, até pela sua participação e pelo trabalho que ele tem em defesa da natureza, o conhecimento que ele tem também de povos indígenas. E seria uma satisfação muito grande um dia a gente poder aqui fazer um saberes da educação ambiental com o Zé Guilherme, porque Zé Guilherme é um grande mestre para nós que amamos ecologia, para nós que gostamos da questão ambiental. Mas a minha pergunta para posteriormente você dialogar com o professor Heitor, a questão seguinte, é em relação ao cuidado com a terra que você está nos mostrando aqui com muita competência na perspectiva do cuidado com o ambiente, com esse olhar seu de indígena e geógrafa, mas eu queria voltar ao paradigma do cuidado que os povos indígenas estabelecem com a terra quando reconhecem a terra como pertencimento, que a terra é mãe. E aí, nessa perspectiva, como é que fica esses governantes, esses administradores que querem aproveitar o momento para passar boiada, para passar um monte de coisa que vai contra a questão do meio ambiente? Você acredita que a Mãe Terra, ou do ponto de vista até mitológico, em algum momento vai pegar esses camaradas e dar uma taca neles? Não tenho dúvida, professor. Aqui no nosso estado, especificamente Mato Grosso do Sul, o agronegócio é muito forte, né? Tanto quando eu mencionei o processo de luta pela terra e a sociedade não indígena, grande parte da sociedade não indígena teve esse momento, esse processo como um entendimento de invasão, foi muito por conta dos grandes latifundiários do agronegócio que nós temos no estado, né? Inclusive, nós temos um processo muito dolorido de preconceito, né, e discriminação no nosso estado, porque o nosso estado ele é um estado de um agronegócio muito forte, como eu já mencionei. Isso, de certa forma, vem contra a nossa luta de manutenção do nosso território, de preservação, de cuidado com a terra, né? E a gente tem essa crença, essa visão, né, esse entendimento, principalmente, de que tudo que você faz aqui na Terra, tudo que você faz relacionado
com a terra, um dia você vai ter o retorno, né? Tem rapidamente, para a gente entender isso, tem uma história que é contada na nossa comunidade, no nosso povo, nesse sentido que o professor falou. Todos os ambientes que nós ocupamos, seja na mata, seja no rio, tem o seu dono, tem o seu protetor. Na mata, no rio, nos lugares onde a gente vai, tem a pessoa o ser que protege, né? Que vai pelo lado espiritual, né? E a gente acredita nisso. E a terra, como um todo, território, ela também tem o seu dono, ela também tem, de certa forma, o seu protetor, né? E quando você faz, como o senhor disse aí, né? Esses estragos, esse desastre, a destruição que vem ocorrendo, um dia vai ter esse retorno. A natureza vai dar esse retorno. E quando a gente fala que quando você vai para a mata, você precisa pedir permissão, porque ali tem um dono, tem alguém, um ser que protege, que muitas vezes você não vê, mas você sente que ali tem os protetores da mata. E, por exemplo, se você provoca uma destruição naquele ambiente, isso já aconteceu em com alguns povos, né, de a natureza dá o sinal, a natureza dá essa resposta para essa destruição ou para esse destruidor, né? Quando, por exemplo, a pessoa se perde na mata e nunca mais é encontrada, né? E essa é uma resposta da natureza. E quando você tem a terra como a visão de lucro, de riqueza, porque a nossa relação enquanto indígena com a terra não é de estabelecer riqueza com a terra, né? É você tirar apenas o sustento dela, você extrair dela o básico, o suficiente para a sua sobrevivência, e não como forma de capitalismo de gerar riqueza, de gerar lucros, né? E em cima desse lucro você destruir esse território, destruir essa terra, né? Então, sem dúvida nenhuma, respondendo aí, um dia a resposta vem da natureza. Muito bem, chegamos ao final do Rádio Intercultural Educomunicação nas ondas do rádio. Conversou aqui com Cleidei Terena. No próximo programa a gente volta a semana que vem para terminar esse diálogo com ela, discutindo cultura e identidade terena e a luta do seu povo pelo território.